revisão para a prova de geografia do segundo ano, segundo trimestre. Aqui então está o mapa mental envolvendo os conteúdos do segundo trimestre. Vocês podem ler como quiser, então sendo um mapa mental, vocês podem começar a partir de qualquer ponto, mas eu vou fazer então por ordem cronológica, ou seja, vou começar da primeira aula do trimestre até a última, mais ou menos na ordem. Então, o centro do mapa mental, se for lido desse jeito, é então a palavra demografia. Demografia, então, é formada por duas palavras, povo e escrita ou estudo. Então, é povo, estudo, ou melhor, estudo do povo. Ou seja, é o estudo da dinâmica das populações. Dentro da demografia, nós iniciamos vendo então a demografia do Brasil. Então, quando a gente estudou a demografia do Brasil, nós vimos a composição da população brasileira. E aí nós vimos, por exemplo, ouvindo a música do Rap do Silva, que o Brasil ele é formado por três grandes matrizes étnicas, matrizes de povos, né? Então são os africanos, os indígenas e os europeus. Os indígenas, eles são populações autóctones, ou seja, eles sempre estiveram aqui. Quando os europeus chegaram, quando os africanos chegaram, os indígenas já estavam vivendo aqui. Então nós dizemos que eles são justamente autóctones. Indígena significa próprio daquele lugar, mais ou menos isso. Já os africanos e os europeus, eles são migrantes. Quando nós falamos dos africanos, nós queremos dizer que eles são migrantes, mas eles foram trazidos à força, pelo menos a maioria deles, né? Eles vieram na forma, então, de pessoas escravizadas. E o fluxo migratório que eles fizeram teve basicamente duas origens. Os povos do oeste africano, que estão representados em laranja, principalmente os povos iorubás, que habitam essa região aqui, mais ou menos. Os povos iorubás, por exemplo, são aqueles que têm como religião o candomblé. Então, o candomblé, que posteriormente vai dar origem à Umbanda, vem desses povos, sobretudo, do oeste africano. Já os povos bantus estão aqui representados em verde, e vocês podem observar que eles tiveram um grande fluxo para o Brasil, e eles são justamente de origens como Luanda, Benguela e Moçambique, que são justamente cidades de países que falam a língua portuguesa, como, por exemplo, Angola e o próprio Moçambique. Já os europeus, eles vieram na condição de pessoas livres. E aí nós podemos considerar dois principais fluxos migratórios. Os portugueses, os espanhóis e outros povos que vieram então primeiro, né? Do século XVI, ou seja, os anos de 1500 até o século XX, que são os anos de 1900. Já outros povos europeus, como os italianos, alemães, russos, poloneses e outros, que são bem presentes aqui no Rio Grande do Sul, eles vieram em fluxos migratórios mais tardios, ou seja, vieram em fluxos migratórios do século XIX e século XX. Século XIX são os anos de 1800, que é justamente o caso do Rio Grande do Sul. Os alemães vieram mais ou menos por 1824, a primeira leva, digamos assim, e os italianos 1875. E aqui nós podemos ver então os fluxos migratórios de 1884 a 33. Então podem ver que chegaram muitos portugueses, italianos, os alemães já tinham encerrado a maior parte do fluxo migratório, mas nós tivemos também imigrantes da Ásia, por exemplo, os sírios e os turcos, que são sírios, libaneses, pessoas da Turquia. Inclusive, no Brasil, nós chamamos os sírios e libaneses de turcos, porque quando eles vieram, a Turquia, na verdade, o Império Otomano, dominava aquela região. Então, todo mundo tinha um passaporte do Império Turco-Otomano, e aí era turco. E os japoneses, que são muito presentes em São Paulo, por exemplo. Agora, quando a gente vê a composição da população brasileira por cor e raça, segundo a classificação do IBGE, nós temos 5 grandes grupos: os pretos, os pardos, os brancos, os indígenas e os amarelos. Os amarelos são, então, os povos asiáticos do Oriente, né? Então, do Extremo Oriente. China, Japão, Coreia e assim vai. Então, é o que a gente costuma dizer, de maneira um pouco xenofóbica, talvez racista, os de olhos puxados. Já os pretos e os pardos, eles vão formar, então, o que a gente chama de população negra. A população negra, então, é nada mais nada menos, pelo menos para o IBGE, a junção da população preta e da população parda. Isso é um pouco problemático. Por quê? Porque, por exemplo, as pessoas que são a mistura de indígena com branco tendem a se considerar enquanto pardos. Mas os pardos, na verdade, a maioria deles são de origem africana. E aí a gente pode pensar que existe um certo apagamento mesmo dessa população. Porque a gente está pegando a população brasileira e colocando em apenas 5 grupos. Isso, obviamente, vai ser
vai tornar essa classificação um pouco restritiva, vai apagar alguns grupos, não dá conta da complexidade que é a dinâmica demográfica do Brasil, a dinâmica étnica do Brasil. E os negros, gente, vocês podem perceber que eles cresceram ao longo das últimas décadas. Olhem o gráfico aqui. Esse gráfico ele começa em 91, 2000, 2010 e 2022. Então nós temos um período de mais ou menos 30 anos entre os dois gráficos. Percebam, no gráfico de 91, 51% se considera branco. 51% é maior que 50%, ou seja, em 1991, a maior parte da população era branca. O segundo maior grupo eram os pardos e os negros tinham 5%. Observem agora a evolução para 2022. A população branca caiu de 51 para 43. Então a população branca deixou de ser a maioria da população. Já a população parda subiu de 42% para 45%. Então ela subiu consideravelmente. Já a população preta era de 5% e duplicou a sua porcentagem, subiu para 10%. Como que a gente explica isso? Como que a população parda cresceu 3%, a população branca diminuiu tanto e a população preta basicamente duplicou? Será que as pessoas fizeram mais filhos? Embora as pessoas pretas e pardas de fato tenham mais filhos que as pessoas brancas, porque de modo geral as pessoas mais pobres têm mais filhos e a maior parte dos pobres são pardos e pretos, isso não é suficiente para explicar. Na verdade, o que aconteceu é uma troca na autodeclaração, ou seja, pessoas que antigamente se denominavam como brancas passaram a se autodeclarar como pardas ou pretas. Por exemplo, os pardos viraram pretos, os brancos viraram pardos. Isso pode ter acontecido. E aí vem uma coisa curiosa. Se vocês somarem a população, então, parda, que dá 45%, mais a população preta, que dá 10%, e que formam justamente as pessoas negras, a somatória vai dar 55%, o que é maior que 50%, logo, a população negra ela é maioria no Brasil. Então, nós dizemos que o Brasil ele é um país negro, pelo menos para o IBGE. Agora, esse crescimento ele aconteceu em função da valorização da negritude. Por que as pessoas passaram de brancas para pardas, de pardas para pretas e assim vai? É porque nós passamos a valorizar a negritude, a beleza africana, a cultura afro-brasileira e assim vai. Além disso, nós também fizemos um processo de representatividade. Então nós colocamos pessoas negras em posições de poder dentro da mídia, do cinema, da própria internet e na vida real também. As cotas sociais e raciais têm, por exemplo, essa função de facilitar o acesso dessas pessoas às universidades, porque assim elas têm mais chance de ascender socialmente, porque a vida para muitas pessoas é muito difícil. Enquanto tu tem estudantes que apenas estudam e têm o resto do tempo livre para estudar ou fazer qualquer outra coisa, muitas pessoas têm que trabalhar, por exemplo, e aí acabam até largando o estudo. Então a vida é uma corrida, mas ela não é uma corrida igual para todos. Parte das cotas, por exemplo, é em função disso, até para aumentar a representatividade e corrigir algumas distorções históricas, porque nada disso vem de graça, tudo isso tem uma certa origem. Agora, outra parte do conteúdo que nós vimos, voltando à questão demográfica, foi então a questão do crescimento da população. Percebam, a população mundial crescia pouco e do nada ela explode. Por que que ela explodiu? Por que cresceu tanto? Outra pergunta, vai parar? Sim, vai parar, mas depois, a gente já vê isso. Primeiro, o crescimento da população mundial a gente explica a partir da transição demográfica, que é então esse gráfico aqui que nós trabalhamos em 1, 2 aulas ou algo do tipo. Primeiro, gente, esse gráfico ele trata da relação entre taxa de natalidade, taxa de mortalidade. Vamos descobrir o que elas são primeiro. Taxa de natalidade vem de Natal. Natal lembra Jesus. Natal é o feriado que comemora o nascimento de Jesus. Então a taxa de natalidade tem a ver com nascimentos, mas ela é uma taxa. Isso significa que ela é o número de nascimentos no Brasil por 1.000 pessoas. Já a taxa de mortalidade é o número de mortes no Brasil por 1.000 pessoas. Então é uma taxa sempre proporcional. Agora, percebam, a taxa de natalidade começa alta e a de mortalidade começa alta também. Por quê? Porque antigamente todo mundo morria cedo, morria muita gente e também nascia muita gente. Afinal de contas, as pessoas antigamente eram pobres, não tinham acesso à camisinha, a medicina era bastante ruim e assim vai.
Na fase 2, percebam, a taxa de mortalidade, que é essa linha laranja, ela começa a cair bastante e a de natalidade se mantém. Por que isso acontece? Vamos ver. A fase 2, então, como eu disse para vocês, a natalidade alta e mantida alta, a mortalidade cai. Por quê? Porque aconteceu um processo de transição do campo para a cidade. As pessoas antigamente moravam muito mais no campo, hoje em dia tu tem muito mais gente morando na cidade. O que isso faz? Isso faz, gente, o acesso ao saneamento básico aumentar. É evidente que existe muito mais esgoto tratado, água tratada na cidade. Quando a maioria da população mora no campo, tu tem pouca gente com acesso a saneamento básico. Além disso, países que tu tem uma população muito grande no campo são também países mais pobres, porque no campo tu tem empregos que remuneram pior. É na cidade que tu vai ter serviços de alta qualidade, que tu vai ter gente com faculdade, que tu vai ter indústria e assim vai. Outra coisa foi a melhoria da medicina. Então os remédios ficaram melhores, o tratamento médico ficou melhor. Além disso, o mundo começou a ter, então, muita vacina. Muitas doenças que as pessoas antigamente morriam, hoje em dia tem vacina. Tu vai lá, vacina teu bebê, e uma doença que antigamente matava todo mundo, hoje não mata mais ninguém, pelo menos em países como o Brasil, que vacinam bastante. Outro aspecto, gente, é a ampliação do acesso à saúde. Uma coisa é uma medicina ser muito boa, mas se ela não é para ninguém, pouco vale. Hoje em dia, a medicina, além de ter uma alta qualidade, muita gente tem acesso a ela, através, por exemplo, do SUS. Então, o SUS ele permite que muita gente acesse a medicina e muita gente, então, vai passar a morrer muito mais tarde, vai ter uma vida com muito mais qualidade. Outro aspecto é que a produção de alimentos aumentou, então hoje em dia tem mais alimentos disponíveis para as pessoas e nós também temos menos guerras. Não parece fazer muito sentido num país como o Brasil, mas na Europa, por exemplo, faz bastante sentido, porque a Europa sempre teve muita guerra, mas nas últimas décadas não vivencia, tirando essa da Ucrânia ou as da Iugoslávia, da Bósnia e Herzegovina, mas são guerras pontuais, digamos assim. Na fase 3, o que vai acontecer? A mortalidade que estava caindo continua caindo, mas a natalidade que estava alta e mantida estável começa a cair. Por que a mortalidade começa a cair? Vamos ver, olha só. O processo de transição do campo para a cidade, que nós chamamos de êxodo rural, vai fazer então tudo aquilo que nós vimos na fase 2, mas ele vai fazer com que o filho no campo seja mão de obra, e na cidade ele vira custo. Aqui tu bota o filho para trabalhar na roça, gerar dinheiro, e na cidade o filho vai para a escola, começa a trabalhar aos 14, 15, 16 anos, e até lá ele é bancado. O aumento do custo de vida vai fazer com que as pessoas tenham menos filhos. Além disso, gente, a mulher antigamente trabalhava em casa, sempre trabalhou, mas trabalhava em casa. Hoje em dia, a maior parte das mulheres trabalham fora de casa. E a mulher, trabalhando fora de casa, ela vai sonhar, então, em ter uma carreira. Só que no mundo de hoje, se tu não tem estudo, por exemplo, é difícil de tu crescer na carreira. Só que olha só, se tu trabalha 8 horas por dia e tu dorme 8 horas por dia, te sobram 8 horas. Se tu estudar durante 4 horas, tu só tem 4 horas livres que envolvem o tempo de transporte, o tempo de lazer, de fazer comida, limpar a casa e assim vai. Filho custa dinheiro, mas também custa tempo. A mulher entrando no mercado de trabalho vai virar mãe cada vez mais tarde, porque primeiro ela quer ter uma carreira estável e coisas desse tipo. Isso vai diminuir o número de filhos que as mulheres vão ter. E outra coisa é o acesso a métodos contraceptivos. Então as mulheres, agora, e os homens também, né, vão ter acesso a métodos contraceptivos. Então, por exemplo, a camisinha, o DIU, o anticoncepcional, o chip e assim vai. Então, hoje em dia, as pessoas podem praticar sexo sem ter filhos. Permite planejamento, que é o que as pessoas vão fazer hoje. Como as pessoas não querem ter 8 filhos, como se tinha antigamente, elas passam a ter 2, 1 e assim vai. Diminui a taxa de natalidade e de fertilidade. A fase 4, ela tem o decrescimento, ou seja, diminuição da natalidade, que já estava diminuindo, e a estabilização da mortalidade. Isso vai causar, gente, o aumento da proporção de idosos. Por quê? Porque tem muito pouca gente morrendo, e as pessoas estão tendo menos filhos, então tem menos jovem, o número de adultos vai aumentar, porque antigamente a galera tinha muito filho, e o número de idosos vai aumentar, porque a galera já parou de morrer faz um certo tempo. Isso vai fazer, então, o que a gente chama de envelhecimento populacional. Nós podemos ver nesse gráfico aqui, olha só. Aqui vocês têm as faixas etárias
mais novas e vão envelhecendo. Então, ao longo do tempo, todas elas cresceram. Só que olha só, em 1990, a população de 0 a 9 atingiu seu ápice. Hoje em dia tem menos crianças do que tinha 30 anos atrás. Hoje em dia tem menos adolescente do que 30 anos atrás. Hoje em dia tem menos gente de 20 a 29 do que 30 anos atrás. A população jovem está diminuindo, a população de adultos está aumentando e a população de idosos aumentando também. O processo de envelhecimento populacional, ele pode ser visto então aqui nas nossas pirâmides etárias. A pirâmide etária, gente, ela tem então barrinhas. Essas barrinhas têm tamanhos diferentes e são várias. Por quê? Porque cada barrinha denota uma faixa etária. Então, o tamanho da barrinha é quantas pessoas aquela faixa etária tem. 0 a 4, 5 a 9 e assim vai. O gráfico ele nos ajuda. Por quê? Porque ele pinta a barrinha, né? Então, as barrinhas amarelas representam a população jovem. A população adulta é representada pela cor verde e a população idosa pela cor rosa. Percebam, 1980, 2000, 2010, 2022. Vamos analisar as mudanças. Aqui, gente, tu tem mais jovens do que adultos, mais adultos do que idosos. Ok. Em 2000, a população jovem, ela para de crescer. Observem como de 0 a 4 tem 8 milhões de mulheres e aqui tem 8 milhões de mulheres. Então, o número de bebês estabilizou. Já esse monte de criança envelheceu, está aqui. Esses jovens envelheceram, estão aqui. Esses adultos envelheceram, estão aqui. O que está acontecendo? A população adulta está aumentando, a de jovem ainda está aumentando, mas está ficando estável. Que é o que nós vemos aqui, gente. Olha só. 8 milhões de bebês, 8 milhões de bebês, agora nós temos 7 milhões de bebês. Ou seja, a população brasileira está tendo o quê? Menos filhos, que é o que a gente vê aqui. Além disso, esses jovens e esses adultos jovens estão ficando mais velhos. Já esses adultos aqui estão envelhecendo. Olhem só como o número de idosos aumenta e o de jovens diminui. Já em 2022, ou seja, 3 anos atrás, a população jovem, de fato, diminuiu, que é o que nós vimos naquele gráfico de linhas. A população adulta está ficando mais velha. Observem que o grupo que mais tem gente é 35 a 39. E o número de idosos, então, está explodindo. E aí a gente pode pensar, como que vai ser no futuro? Como que vai ser no futuro? Olha só. Os países passam pela transição. O Brasil está passando pela transição, mas tem país que está mais avançado. Então a gente pode olhar para países mais avançados e tentar imaginar como que é o Brasil do futuro. Olhem só, o Japão, em 1950. É a pirâmide em formato triangular. É parecida com o Brasil dos anos 80. Se o Japão era parecido com o Brasil, o futuro do Brasil é parecido com o do Japão. Olha só, aqui é um formato triangular para cima, aqui é um formato triangular para baixo. Isso significa o quê? Que o número de jovens está ficando bem menor, observem a diferença. O número de adultos maior que o de jovens, mas os adultos são tudo velho. E esses velhos, eles vão se aposentar e eles viram bastante idosos. Então a população idosa, ela está aumentando bastante. Isso significa menor crescimento econômico. Por quê? Porque observem, jovem não trabalha, idoso não trabalha. Quando que a população cresce? Quando tu tem muito adulto. Que é o caso do Brasil, nessas pirâmides etárias aqui. Quando tu tem muito jovem ou muito idoso, tende a crescer menos. Quando então que cresce mais? Aí a gente chega então no que a gente chama de bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? O bônus demográfico é nada mais nada menos que o aumento de adultos em relação a dependentes, que são as crianças e os idosos. O que é dependente? É gente que não trabalha. Quais são as faixas etárias que não trabalham? São os jovens, que são as crianças e os adolescentes, e os idosos. O dinheiro das crianças e dos adolescentes vem dos adultos. O que nós estamos vendo então? A diminuição do jovem, mas ainda tem pouco idoso. Então nós chamamos isso de bônus demográfico. O bônus demográfico brasileiro já acabou. Em 2022, nós atingimos o ápice da nossa relação de população ativa, população dependente. A partir de agora, o número de dependentes vai aumentar. Só que dependente, nesse caso, não é criança, é o quê? Idoso. Então, cada vez mais vão ter mais aposentados para menos trabalhadores. Ou seja, vai ficar mais difícil de bancar a previdência e aí vem então a tentativa de resolver problemas, como, por exemplo, trazer gente de fora, que é o que alguns países estão tentando fazer. E assim a gente trabalha, então, a questão da demografia do Brasil.
Agora, então, nosso outro grande conteúdo do trimestre, que são, então, os movimentos migratórios. Migratório. Migratório vem de migrar. O que é migrar? Migrar simplesmente significa mover-se para outro local. Se vocês moram em Esteio, mas fazem curso em Porto Alegre, vocês todos os dias estão migrando. Mas esse tipo de migração, embora importante, para o nosso trimestre não vai importar, porque a gente vai estar pensando muito mais em migrações que acontecem entre estados e entre países. E aí vem uma dúvida muito comum, mas que é fundamental de saber, não só por saber, mas também porque eles vão aparecer em gráficos diversos ao longo da vida de vocês. Então, qual é a diferença entre emigrar com e imigrar com I? É simples. Emigrar significa sair de um local, imigrar significa chegar em um local. Emigrar começa com E de exterior, de exportar. Sair de um local é então ir para o exterior. Já chegar em um local é ir para o interior do país. E toda pessoa faz ambos movimentos. Quando ela migra, ela emigra, porque ela sai de um certo país, por exemplo, e ela também imigra, porque ela chega em um outro país. Vamos ver então um exemplo. Yasmin foi do Brasil para o México. Para o Brasil, da onde a Yasmin saiu, a Yasmin então emigrou. Por quê? Porque ela saiu do Brasil, ela foi para o exterior do Brasil. Agora, para o México, que foi onde ela chegou, a Yasmin imigrou. Por quê? Porque ela foi para o interior do México. Então essa é a diferença entre emigrar e imigrar. Agora, os movimentos migratórios, gente, eles são classificados em dois grandes movimentos. Os movimentos voluntários e os movimentos forçados. Os movimentos forçados, eles geralmente nos trazem, então, a ideia de que aquela pessoa ela foi forçada a sair, como se fosse um sequestro, como se fosse tráfico. Quando a gente pensa em tráfico, a gente pensa, então, no tráfico negreiro, que foi justamente o que nós vimos antes. Os africanos que vieram para cá foram trazidos à força através do tráfico negreiro. Mas hoje em dia, nós falamos de movimentos forçados pensando em dois casos principais. Os refugiados, que são bem conhecidos, e os deslocados internos. Qual que é a grande diferença entre os dois? Conceitualmente, eles são relativamente similares, só que os deslocados internos, eles estão dentro do mesmo país. Já os refugiados, eles são pessoas que fizeram um movimento internacional, ou seja, saíram de um país para outro. E isso, inclusive, gente, vai fazer com que eles sejam alvo de protocolos internacionais. Protocolos que obrigam os países a, por exemplo, proteger os refugiados quando chegam no país, dar um certo suporte e assim vai. Tanto que a definição de refugiado ela é dada pela ONU e ela trata justamente as questões, as pessoas que são de fora do seu país e vão fugir então por motivos de perseguição de raça, religião, nacionalidade, pertencimento, coisas desse tipo, e também a grave e a generalizada violação de direitos humanos e conflitos armados. Então vocês podem ver, fora do seu país, ou seja, migrantes internacionais. Percebam, os migrantes, eles estão sendo forçados a sair de seu país. Por isso que nós dizemos que eles são forçados. Mas não é no sentido de que sequestraram eles. Não, eles saíram do país, só que eles saíram porque eles não podiam ficar. Eles precisaram sair. Não é como se eles tivessem escolhido, acordado num belo dia e pensado, nossa, vou para outro país. Não, eles precisaram sair porque eles precisavam garantir a sua vida. Isso faz com que essas pessoas elas estejam em condições de extrema vulnerabilidade, não é verdade? Então, onde estão os principais países que dão origem aos refugiados nos dias de hoje? Em primeiro lugar no mundo, nós temos a Venezuela, né, com a crise econômica que está acontecendo lá até hoje. A Síria, com a guerra da Síria e outras questões, né, o Estado Islâmico, assim. O Afeganistão, que é bem conhecido de vocês. A Ucrânia, com a guerra da Ucrânia. E o Sudão do Sul, que também está em guerra civil. As pessoas que são refugiadas, elas não escolhem exatamente para onde vão. Como elas estão tentando garantir a vida, elas vão, na verdade, para onde der. E para onde der é geralmente perto. Venezuela é subdesenvolvida, Síria também, Afeganistão também. Ucrânia geralmente é tida como subdesenvolvida e o Sudão do Sul também. A maior parte dos movimentos migratórios é então de país subdesenvolvido para país subdesenvolvido. É diferente do brasileiro que vai para a Irlanda, ou seja, sai de um país subdesenvolvido e vai para um desenvolvido.
Os refugiados, de modo geral, eles saem de um país subdesenvolvido, que está em guerra, que está tendo uma catástrofe, que está tendo perseguição, e vão para um país, por exemplo, vizinho, também subdesenvolvido, que é o que vocês conseguem ver nesse gráfico aqui. A maior parte dos refugiados são de países de baixo rendimento e de menor renda média. Atualmente está subindo, porque eles estão indo para a Europa, por exemplo, mas ainda é maioria país subdesenvolvido. Os refugiados, gente, eles também são vítimas do que a gente chama de xenofobia. E a xenofobia, então, nos leva a pensar no outro tipo de movimento migratório. Nós vimos os forçados e também tem os movimentos voluntários, que as pessoas saem por livre e espontânea vontade em diferentes situações. E aí nós podemos pensar, então, nessas diferentes situações a partir de dois espectros. As razões dos países e as razões dos migrantes. Vamos começar, então, pensando nas razões que fazem os migrantes migrarem, ou seja, que fazem as pessoas saírem de onde estão e irem para um certo lugar. Isso nos leva, então, aos que a gente chama de fatores. E aí são dois: fatores de repulsão, fatores de atração. De repulsão é aquilo que expulsa. E aí a gente pode pensar, por que pessoas saem dos seus lugares de origem? Crise econômica, desastre ambiental, falta de oportunidades, desemprego e coisas assim, que é muito próprio do Brasil, por exemplo, né? E também guerra, conflito, perseguição e assim vai. Esses que eu deixei em vermelho, eles estão justamente conectados diretamente à questão dos movimentos forçados. Então, os movimentos forçados, eles têm essas razões muito mais graves e outros movimentos estão relacionados à falta de oportunidade e coisas desse tipo. Agora, uma coisa é tu decidir, então, emigrar, ou seja, sair. E como é que tu decide para onde tu vai imigrar? Para onde tu vai? Para onde o teu destino final é? E aí a gente pensa então nos fatores de atração. Fatores de atração que são bem importantes e relevantes são então qualidade de vida. Ora, países que oferecem uma grande qualidade de vida, países, lugares que ofereçam oportunidades. Outro fator nem sempre pensado, mas que também importa, proximidade geográfica. Mais brasileiros vão para a Europa do que vão, por exemplo, para a Austrália, porque a Austrália está do outro lado do mundo, está pertinho da China. Se tu quiser manter um contato com a tua família no Brasil, vai ser bem complicado, porque eles estão 12 horas na nossa frente. E a mesma coisa com voltar ao Brasil ou viajar para a Europa, que é o que muito brasileiro gosta de fazer, e assim vai. Outro fator fundamental, mas que nem sempre é pensado, é proximidade cultural. Percebam, muitos brasileiros vão para países como Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, Nova Zelândia e é mais ou menos isso. Esses países são mais ricos? São mais ricos, mas também temos países ricos no mundo. E por que o brasileiro sempre escolhe, de modo geral, os mesmos lugares? Porque eles têm uma certa proximidade cultural. São países mais parecidos com nós. São países, por exemplo, ocidentais, né? Então, países com uma origem cristã, países com maior liberdade, países que falam línguas parecidas, e assim vai. Então, a proximidade cultural, ela também é muito importante. E uma outra questão levada em conta também é facilidade. Dificilmente alguém vai tentar ir para um país que é muito difícil de morar. Geralmente nós tentamos ir para países que é mais fácil de entrar. E aí, falando sobre países serem mais fáceis ou não de entrar, a gente então pensa nos motivos dos países, ou seja, nas razões dos países. E as são várias, né? Então nós temos razões para países, por exemplo, proibirem a migração, que giram em torno da xenofobia. Então países muito xenofóbicos tendem a ser mais fechados à imigração. Outras questões também, gente, envolvem, por exemplo, a cultura do país. Por exemplo, a receptividade ou não a migrantes. Então o Brasil, por exemplo, de certo modo, ele acolhe bem os migrantes. Claro que com problemas, mas de certo modo acolhe bem. Outra coisa que faz os países abrirem ou fecharem as suas fronteiras são os problemas que esses países enfrentam. Por exemplo, o envelhecimento populacional que nós falamos agora há pouco. Eu terminei a aula, a parte do envelhecimento populacional, falando que alguns países estão chamando pessoas de fora para tentar resolver esse problema. Então, o envelhecimento populacional, sendo um problema, gera uma espécie de necessidade da migração. Outros quesitos estão relacionados a interesses de fato, por exemplo, mão de obra mais barata ou qualificada. É fácil de pensar. Um brasileiro que vai para os Estados Unidos ganhar salário mínimo, ele vai ver $1.500. $1.500
é muito mais do que R$ 1.500, que é o salário mínimo brasileiro. Então o brasileiro chega lá e pensa, $1.500 com o dólar a 5 é R$ 6.000. Tu vai pensar, nossa, é muita grana. Mas para o americano que sempre pensa em dólar, para ele é muito pouco. Então o americano não trabalharia nesse emprego. Para ele trabalhar nesse emprego, ele teria que receber mais. Se ele tem que receber mais, o custo das coisas aumenta. E aí as pessoas acabam pagando mais barato porque a mão de obra é barata, mas ela só é mais barata por causa dos migrantes. Isso também vale para mão de obra qualificada, pessoas com alta escolaridade, com grande estudo, que também vão para países mais ricos de modo geral. Esses dois aspectos, gente, eles nos levam, então, a trazer a questão de que um país, ele ganha. Dentro de um país, nem todo mundo ganha. Alguns ganham, alguns perdem. Isso, inclusive, vira alvo de discurso político, né? Então, tem muitos países da Europa, Estados Unidos, por exemplo, que têm um discurso anti-imigração. Porque, de modo geral, os países ganham com os migrantes, mas muita gente dentro do país acaba perdendo, assim como muita gente acaba ganhando. Então, dentro da política, muitos atores vão justamente brincar, lidar com esse discurso para ganhar uma parte da população. Antes de falar sobre as contradições, vamos pensar, então, que a mão de obra qualificada, ela vai gerar um fenômeno, que é o fenômeno que a gente chama de fuga de cérebros. O que é a fuga de cérebros? É quando pessoas qualificadas, elas migram. Elas saem, então, de um país como Brasil e vão para um país mais rico, como os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, tu tem, por exemplo, uma remuneração melhor, tu tem mais oportunidades e assim vai. De modo geral, a fuga de cérebros, ela vai trazer um aspecto que é bem problemático, que é esse aqui. O país de origem tende a perder, e nós temos como exemplo o Brasil, e o país de destino tende a ganhar, que de modo geral são os países desenvolvidos. O Brasil forma a mão de obra, mas a mão de obra não fica aqui quando ela for entrar no circuito da economia como trabalhador e assim vai. Isso é um dos problemas do Brasil para conseguir ter mais produtividade, porque parte da nossa mão de obra não fica aqui, ela vai para fora. Agora sim, vamos pensar então na questão do país ganha. Quando um país ganha, isso vai trazer, então, as contradições, que é o que eu recém tinha dito. Isso é muito típico do mundo de hoje. Essas contradições, elas vão fazer parte da nossa vida, parte da nossa realidade política, e elas vão ser usadas pelos atores políticos. E aí a gente tem que pensar, gente, que os movimentos voluntários, eles são movimentos, então, externos, internacionais. E aí a gente, obviamente, vai observar como que eles acontecem no mundo. Nesse mapa aqui, gente, os fluxos de trabalhadores estão representados pelas setas azuis. Quanto mais grossa a seta, mais gente tem. Percebam que os Estados Unidos é um grande país receptor de imigrantes. É o país do mundo com mais migrantes, ou melhor, imigrantes no mundo. Percebam que ele recebe a maior parte das flechas e as flechas mais grossas, né? E de onde elas partem? Elas partem de países como, por exemplo, a Índia, ou melhor, países do continente asiático, da América Latina e assim vai. Já o Brasil ou a América Latina vai para Estados Unidos e, de modo geral, para a Europa, mas não vai, por exemplo, para a China. Já esses países da Ásia aqui, eles estão indo para esses aqui, mas eles também estão indo para países europeus. E observem que dentro do continente africano, tu também tem movimentações internas a ele, né? Então, tu tem muitos migrantes que fazem um movimento dentro do próprio continente, que é o que dá para ver aqui. Olha só essas setas roxas dentro da África. Muito africano sai de um país africano para outro país africano. E aí, classificando os países, nós podemos dizer que tem países de imigração mais intensa, lembrando que imigrar significa entrar, ou seja, países que recebem muita gente, aqui em roxo. Estados Unidos, Canadá, a Europa, a Austrália, como eu disse antes, e alguns países aqui da África, que recebem imigrantes também da África. Países de imigração mais intensa estão em verde. Então, o México, por exemplo, para onde vai muita gente para os Estados Unidos, os países da América Latina, que vêm para países como Brasil e Argentina, mas principalmente esses daqui. Dentro da África tem esses países que vão levar as pessoas para países africanos também. China, Índia, que vão para o resto do mundo. E o Brasil, vocês podem ver que tem um movimento migratório equilibrado. Por quê? Porque o Brasil recebe gente, por exemplo, da Bolívia, gente da Venezuela,
mas o Brasil também tem muita gente saindo daqui e buscando morar em outros lugares. E aí, pensando na classificação geral dos movimentos migratórios, a gente pode pensar então que tem países que são desenvolvidos e países que são subdesenvolvidos. Os países que são desenvolvidos são os países ricos, e os países subdesenvolvidos são os países pobres, países emergentes, como o Brasil. Olha só, aqui eu desenhei de forma manual para vocês perceberem. A maior parte dos fluxos migratórios acontecem de país subdesenvolvido para subdesenvolvido. Não é de um país pobre para um país rico, é de um país pobre para outro país pobre. Só que esse país pobre para onde as pessoas vão, ele é um pouco melhor que o seu país de origem. O segundo fluxo migratório que mais acontece é de país subdesenvolvido para país desenvolvido. Movimento que o brasileiro faz, por exemplo, sai do Brasil, que é sub, vai para um país europeu, por exemplo, que é desenvolvido. O terceiro maior fluxo migratório que acontece é de país rico para país rico, desenvolvido para desenvolvido. Já o quarto, o que não faz muito sentido de fato, né? Então, são as migrações de países ricos para países pobres. Se as pessoas migram para melhorar de qualidade de vida, é muito difícil que elas tenham qualidade de vida melhor morando num país subdesenvolvido. Então, a ideia é mais ou menos simples. E aí a gente ainda tem que considerar que os movimentos migratórios também podem ser internos. E aí a gente pensa então nos movimentos migratórios dentro do Brasil, que foi a nossa última aula, né? Então aqui a gente vai observar, gente, os movimentos migratórios que aconteceram de 1950 até 2010, até bastante recentemente. Então esse mapa aqui, que eu inclusive entreguei para vocês podem ver, então, 5 grandes fluxos migratórios. O fluxo migratório número 1, ele representa fluxo migratório onde as pessoas saíram do Nordeste e foram para a região Sudeste. A gente está falando, por exemplo, do fluxo migratório dos pais do pessoal do Podpah, do pai do Mano Brown e de tantos sudestinos hoje em dia, né? De tantos paulistas hoje em dia. Muitos nordestinos saíram do Nordeste, que é uma região consideravelmente pobre, e foram para a região Sudeste, saíram do campo, foram para a cidade. É justamente o momento que as cidades vão crescer bastante, e é nesse momento então que as favelas também vão aumentar, que é um conteúdo que nós vamos ver no terceiro ano, aliás, no terceiro trimestre. Outro movimento que os nordestinos fizeram foi sair do Nordeste e ir para a região Norte, trabalhar com coisas como novas áreas agrícolas e também áreas de garimpo. Então, o desmatamento da região norte aconteceu em parte também por causa dessas pessoas, ou pelo menos aconteceu por essas pessoas. E o garimpo também. O garimpo, por exemplo, tem a questão que a gente lembra de Serra Pelada e outras questões. Já o fluxo migratório número 3, de novo, pessoas saindo do Nordeste, só que agora elas vão para o Centro-Oeste, por exemplo, para a construção de Brasília. E aí vem uma coisa interessante. Por que as pessoas estão saindo do Nordeste? É relativamente simples. Naquela época, era a região mais empobrecida do Brasil. Então as pessoas, naturalmente, vão sair desses lugares. Vai ter mais gente saindo de uma região pobre do que saindo de uma região rica. Falando em região mais rica ou desenvolvida, a gente chega então no fluxo migratório 4, que então estão saindo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, e indo para onde? Para o centro-oeste e para o norte. O que essas pessoas foram fazer, gente? Nesse momento, no Brasil, está acontecendo uma espécie de corrida para o oeste. Dentro do jogo Red Dead Redemption 2, vocês podem ver, então, a corrida para o oeste dos americanos, né? Então, os caras saíram lá, por exemplo, de Nova York, lá da costa leste americana, e foram, então, para o faroeste. Faroeste nada mais é que far west. O que é far? Far significa longe. West significa oeste. O oeste, longe. A corrida do ouro dos Estados Unidos, ou a corrida para o oeste dos americanos, é parecida com a corrida do centro-oeste do Brasil. Como é que o governo fez isso? O governo queria interiorizar essa região. Como é que o governo fez? O governo basicamente pegou grandes terras agrícolas, vendeu a preços módicos, ou seja, a preços muito baratos, e aí as pessoas compraram essas terras e decidiram mais ou menos arriscar. Começaram então com maquinário, com semente, com correção de solo, que são tecnologias desenvolvidas inclusive no Brasil, e começaram então a
plantar nesses lugares. Hoje em dia essa região é muito desenvolvida, o agro nessa região é muito forte, é um agro muito produtivo, é um agro que exporta bastante. Inclusive, muitos donos de fazendas são inclusive gaúchos, como por exemplo o Blairo Maggi, que já foi governador do do Mato Grosso, o Elosmar Maggi, que é o tio da soja do Inter, né, que pagou pro Rodinei jogar naquele fatídico jogo do Brasileirão, que nós perdemos o título na última partida, tristemente. E a gente ainda tem o fluxo migratório número 5, que é um fluxo migratório de retorno. Com a melhora das regiões mais empobrecidas, como o Nordeste, as pessoas vão acabar voltando de onde elas estavam, como por exemplo a região do estado de São Paulo, e vão voltar para o Nordeste. Com os fluxos migratórios do Brasil, nós encerramos então o conteúdo do trimestre. Então, a partir disso, vocês podem estudar para a prova. Não vai cair nada além do que foi colocado no mapa mental, né? Ou pelo menos que não tenha sido abordado simples ou complexamente no mapa mental. Então, bons estudos a todos.